Começando pela nona classe, os espíritos impuros. São inclinados ao mal, que convertem objeto de suas preocupações. Quer dizer, aquilo que nós já comentamos, né? Já estava ali, devotados ao mal. Como espíritos dão pérfidos conselhos, insuflam a discórdia, a desconfiança e tomam todas as máscaras a fim de enganar melhor. Quem é que lembra, né, do nosso estudo recente, onde nós falamos sobre a escatologia e as manifestações, ou pelo menos pseudo-manifestações, lá do falso Kardec, com todo aquele palavreado escatológico lá. Os próprios moradores estão se afogando nas próprias fezes, porque estão em sintonia com as fezes. Então, também são fezes, e se afundam nas suas fezes. O que aquele espírito, se é que ele realmente existe, estava ali fazendo? Dando pérfidos conselhos, insuflando a discórdia e a desconfiança. E tomando as máscaras a fim de enganar melhor. Quer dizer, se há espírito ali, ele está tentando se passar por espírito superior. Então, ele veste essa máscara, toma um nome respeitável qualquer ali pelas pessoas. Tá? É só um exemplo, eu acredito que nem tenha manifestação nenhuma ali, mas aquilo ali realmente acontece, né? Manifestações, pelo menos parecidas com aquelas, acontecem. Aferram-se às pessoas de caráter fraco, que cedem às suas sugestões. E a gente vê muito isso dessas religiões que utilizam da mediunidade, né? Eles geralmente sempre passam essas ideias, olha, fulano, tem uma pessoa com essas e aquelas características físicas que tem muita inveja de você, cuidado com ela. Quer dizer, eles ficam insuflando umas pessoas umas contra as outras. E aí, essas pessoas, por serem crédulas, de caráter fraco, cedem a essas sugestões. Tem espírito aí fofoqueiro que, às vezes, até coloca na cabeça da pessoa que, por exemplo, o marido ou a esposa está traindo. Quer dizer, qual é o objetivo dele? Insuflar uma desconfiança para acabar com aquele casamento. Às vezes, até o espírito obsessor, que, por uma razão ou outra, está interessado em acabar com aquele casamento, que vai lá, né? Uma pessoa que vai nesses centros aí, né, onde o acesso às comunicações é fácil, por isso que nós somos contrários a esse acesso público às manifestações. Por quê? Porque as pessoas, de maneira geral, não sabem, não respeitam isso daí. Elas vão lá apenas para sanarem as suas dúvidas e suas curiosidades, geralmente voltadas para as questões terra a terra. Ninguém vai lá para pedir conselho de como se melhorar. Já perceberam? Ninguém vai lá para o espírito desse aí, com cachimbo lá aqui no canto da boca, perguntar para o espírito lá, fulano, me dá um bom conselho, como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Já perceberam isso? Pode ser até que tenha, mas é 1 em 100 mil. A maioria vai lá, e eu já percebi isso, e vocês, obviamente, também, para apenas satisfazerem curiosidades, peditório o tempo todo. É um peditório que não termina nunca. A pessoa vai toda semana num desses centros aí para pedir alguma coisa. É impressionante. É impressionante, né? Então, vamos lá. Então, aferram-se as pessoas de caráter fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de as arrastar à perdição, contentes de poderem retardar o seu progresso e de as fazer sucumbir nas provas porque passam.
Nas suas manifestações, reconhecemos-los pela linguagem. Olha lá, novamente, né? Que a gente vai reconhecê-los pela linguagem. A trivialidade, ó, que nós falávamos no outro estudo, e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens, eu li isso, né, daquela vez, são sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações. Tudo que os espíritos falam é com permissão do médium. Então, nós falamos junto. Então, se o espírito disse, o médium disse também. A responsabilidade é dos dois. Teu espírito tá cheirando a merda. Idiotas, só falam merda. Que merda! Suas comunicações denotam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar, falando de um modo sensato, não podem representar o papel por muito tempo. Acabam sempre traindo a sua origem. A gente desenvolveu bastante isso quando falamos sobre a escatologia. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram pelos nomes de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Né? E é mais ou menos que alguns estão querendo reviver hoje em dia, com a tal história do mago negro, que parece quase como um gênio do mal mesmo, um demônio, como nós falamos há pouco. Né? Como se aqueles espíritos fossem eternamente devotados ao mal e com poderes quase que ilimitados, quase que competindo com os poderes de Deus. Né? Passa essa impressão. Eles são capazes de tudo, né? Podem tudo, é impressionante. Quando encarnados, animam criaturas inclinadas a todos os vícios gerados pelas paixões vis e degradantes. Olha lá. E aí a gente já pode até fazer, novamente, uma ponte com a questão mesma de alguns indivíduos se dizerem missionários e terem tido já um comportamento assim. Nós temos volta e meia, estamos tratando disso. E ali continua dizendo, ó, a sensualidade. Então vejam bem, pessoal, quando nós falamos sobre isso, né, que ele jamais, esse indivíduo, por exemplo, e outros que têm se apresentado aí, jamais podem ser a reencarnação de um espírito superior, porque eles mesmos, não fui eu quem disse, declaram que, né, se deixaram levar por essas paixões vis por um bom tempo de suas vidas. Então, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Quer dizer, aqui enumerando algumas dessas paixões. Fazem o mal por prazer e o mais das vezes sem motivo. Então perceba que essas paixões aí, Kardec vê e coloca a sensualidade, né, quase que comparável a outras paixões, né? E incluem essa sensualidade, por exemplo, né, como realmente algo, um sinal de grande inferioridade moral. Então, fazem o mal por prazer e o mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for sua posição social. Quer dizer, não interessa se é pobre, rico, mediano. O verniz da civilização não os isenta do opróbrio e da ignomínia. Então, infelizmente, devido à hipocrisia da nossa sociedade, quando é alguém de uma posição elevada fazendo, todo mundo aplaude. Diz que é apenas um exotismo na personalidade. Mas quando é um pobre, né, e tem muito isso, né, aí todo mundo vê aquilo como escandaloso. Mas no mundo, para a lei de Deus, não tem essa. Chegando no mundo espiritual, todos se nivelam, não tem? Todos terão que prestar contas à sua consciência perante a lei da mesma maneira, né? E pior, quer dizer, aquele que teve capacidade de se instruir,
por justamente ter acesso às coisas, tem justamente maior responsabilidade e terá que arcar mais pesadamente com os erros que cometeu.